E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos hoje para mais uma aula do canal, continuando aí a nossa série de aulas sobre equações do primeiro grau. Nós vimos na primeira aula o conceito de equação e como se resolve uma equação do primeiro grau. Na segunda aula nós vimos uma equação de segundo grau um pouco mais extensa, né, para a gente resolver junto. E como eu tinha dito para vocês, a partir da aula de hoje, nós vamos trazer alguns problemas matemáticos que podem ser resolvidos com a equação do primeiro grau. Só que agora, né, o probleminha vem contextualizado e nós vamos, a partir dessa aula, começar a aprender como interpretar esse texto, né? Como interpretar a questão para montar a equação e resolver. Porque eu acredito que nessa altura do campeonato, depois das aulas que vocês já tiveram comigo, eu acredito que vocês já sabem resolver uma equação do primeiro grau, beleza? Então antes de a gente começar a resolver, deixa aquele joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, porque o YouTube ele só recomenda o canal para outras pessoas à medida que ele tem maior visualização e também a curtida. Tranquilo? Então dá essa força aí para o canal e vamos começar a nossa aula. Então o problema diz o seguinte, ó. Um motorista, após ter enchido o tanque de seu veículo, gastou, aí eu vou marcar aqui, ó, 1/5 da capacidade do tanque para chegar à cidade A, mais 28 litros para a cidade B, sobrando no tanque, ó, sobrou 1/3 da capacidade. Qual a capacidade do tanque desse veículo? E aí? Você sabe resolver essa questão? Se você sabe, ou se você acha que consegue resolver, dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver a questão e aí depois você volta, dá o play para ver a resolução. Tranquilo? Bom, espero que quem tentou tenha conseguido resolver essa questão. Mas vamos lá fazer a questão junto, beleza? Então, eu posso ilustrar também, né, para ajudar no meu raciocínio e na minha interpretação aquilo que eu vou resolver. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou desenhar aqui uma espécie aqui de um quadrado, né? As medidas podem não estar exatas, mas vamos supor que eu tenho isso aqui. E isso aqui representa o tanque de combustível. Então, o tanque de combustível, a capacidade total, eu vou chamar de X. Então, X representa a capacidade total do meu tanque de combustível, no caso, envolvido aqui nessa questão. Beleza? Então, tá ali o nosso X. Observe que a questão, ela nos traz três situações, né? Então, esse tanque de combustível, eu posso dividir ele em três partes, certo? Lembrando que isso aqui não precisa ser proporcional, viu, pessoal? Aqui é só para a gente usar na nossa interpretação. Então, vamos lá. Por que em três partes? Porque ó, ele gastou 1/5 para chegar na cidade A, depois 28 litros para chegar na cidade B e ainda verificou que sobrou 1/3 da capacidade. Então a gente pode dividir esse tanque de combustível, lembrando que ele encheu, né? Após ter enchido o tanque, então quando ele começou o seu percurso, o tanque estava completamente cheio, estava com a sua capacidade total. Então eu dividi esse tanque em três partes. Então vamos lá. Na primeira viagem que ele fez, que foi a cidade A, ele gastou 1/5. 1/5 de quem? 1/5 da capacidade. Quem é que representa a capacidade do tanque? X. Então, na primeira viagem que ele fez para a cidade A, ele gastou 1/5 de X. Beleza? Qual foi o segundo percurso que ele fez? No segundo percurso, ele gastou
28 litros. Então, no segundo percurso, ele gastou 28 litros. Então, não entra o X, porque ele já deu qual foi a quantidade gasta. Foi 28 litros. E ele verificou, no final da viagem, que restou, né, um terço da capacidade do tanque. Então, ó, quando ele fez a primeira viagem, gastou um quinto da capacidade. Fez o segundo percurso, gastou 28 litros. Então, quando ele olhou, ele verificou que esse restinho, esse resto aqui, ó, de combustível que sobrou no tanque, ele corresponde a um terço da capacidade, ou seja, um terço de X. Beleza? Então, feito isso, vamos começar a montar a nossa equação. Então, como é que eu faço agora a leitura para montar a equação? Eu sei que, ó, a capacidade do tanque, que eu estou chamando de X, então X é igual, ou seja, a capacidade do meu tanque de combustível é igual, porque é o que ele pergunta, qual a capacidade do tanque desse veículo. Então ele quer saber quem é X, qual é a capacidade desse tanque. Eu representei pelo X. Então, ó, a capacidade do tanque é igual, estou respondendo a pergunta, é igual a quem? A soma dessas três partes que a gente dividiu o tanque. Concorda comigo? O tanque aqui estava cheio, ó. Então, se eu somar o que ele gastou no primeiro percurso com o que ele gastou no segundo e com o que sobrou, eu tenho o meu tanque cheio, completo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que a capacidade desse tanque é 1/5 de X mais 28 litros mais 1/3 também de X. Tranquilo, pessoal? Então, a capacidade do tanque é a soma dessas três etapas ali que a gente já tinha separado antes. E agora observe que ficamos com uma equação envolvendo, né, denominadores aqui, ó, envolvendo frações. Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular o MMC para transformar essa equação numa equação equivalente, porém com todas as frações com denominadores iguais. Então, o MMC eu vou ter que calcular de 5 e 3, porque aqui embaixo o denominador é 1, aqui embaixo o denominador é 1. Então eu só preciso me preocupar aí com o 5 e o 3. Tranquilo? Então, como é que eu faço para calcular o MMC? Se você ainda não sabe, se tem dúvida, aqui no canal nós temos vídeo mostrando e demonstrando como é que você calcula o MMC. Tranquilo? Nosso objetivo aqui é a gente resolver a equação. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar a sua dúvida e vai esclarecer bastante aí para você. Então, ó, o MMC de 5 e 3 dá 15. Então eu vou reescrever essa equação dessa forma. Vou botar um tracinho aqui, igual, e vou botar um traço maior aqui do outro lado. Aqui embaixo vai ficar 15, e aqui embaixo também vai ficar 15, que é o MMC entre 5 e 3. Tranquilo? Encontrado o MMC, embaixo eu já deixei todo mundo igual, com 15. Agora eu preciso modificar a parte de cima, né? Que é para a fração ficar equivalente. Então o que é que eu faço? Eu pego esse 15, divido pelo denominador da fração anterior e o resultado eu multiplico pelo numerador, pelo de cima. Então, na prática, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então eu vou ter aqui, ó, 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes x, 15x. Professor, isso aqui embaixo é a mesma coisa que está lá em cima? É sim. Se você dividir 15x dividido por 15, 15 dividido por 15 corta, dá 1, sobra x. Então, é a mesma coisa. Vou fazer aqui agora. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1x dá 3x. Mais... Agora vamos aqui, ó. 15 dividido por 1 dá 15.
Agora vamos fazer 15 vezes 28. Fazer a continha aqui do lado. 15 vezes 28. Então, 5 vezes 8, 40. Vai 4, né? 2 vezes 5, 10. Com mais 4, 14. E agora vamos aqui. 1 vezes 8 e 1 vezes 2. Aqui dá 0. Aqui dá 12. 2 mais 1, 3. Com 1 mais 1 que subiu. 4. Então dá 420. Então eu tenho aqui, ó, 420. Mais a mesma coisa aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1x dá 5x. Tranquilo? E aí vocês precisam lembrar o que a gente viu na aula passada, que uma equação a gente compara como se fosse uma balança daquelas que tem bandeja de um lado e do outro, né? O que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro, eu não altero o resultado. Então, ó, eu corto o 15 desse lado, corto o 15 desse, eliminei os denominadores, vou trabalhar só com essa parte aqui de cima. Tranquilo? O que é que eu faço agora? Lembre que o nosso objetivo é deixar os termos que tem x de um lado e os termos que não tem x, ou seja, o termo independente, do outro. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou repetir aqui, ó, 15x, certo? Esse 3x aqui, ó, positivo, passa para o primeiro lado, negativo, menos 3x. Esse 5x aqui, ó, que está positivo também, passa para lá, negativo, menos 5x, igual, quem foi que sobrou do outro lado? Apenas o 420. Eu poderia também ter já somado isso aqui, ó, 3x mais 5x, 8x, e passar para o outro lado o 8x negativo. Seria uma opção também, sem problema nenhum. Tranquilo? Vamos resolver agora. 15x menos 3x vai dar 12x. 12x menos 5x vai dar 7x. Igual a 420. E aí, para finalizar, ó, esse 7 tem que passar para o outro lado, né? Então, x igual a 420 dividido por 7. Por que dividido por 7? A gente já vem observando, né? Já vem aprendendo durante as aulas que o número que está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, certo? E aqui você tem, ó, x igual, aí basta você agora dividir 420 por 7. Eu já sei o resultado, mas eu vou fazer aqui a continha com vocês, como se a gente realmente tivesse no início, aprendendo e resolvendo as equações. Então, ó, aqui eu posso pegar o 42, né? 42 por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42. Para 42 sobra nada, dá 0. Baixa esse 0 aqui. Como 0 não dá para dividir por 7, 0 no quociente e a gente finaliza a nossa continha. Então, ó, x é igual a 60. Então, respondendo aqui a pergunta, qual a capacidade do tanque desse veículo? Então, a capacidade vai ser igual a 60 litros. E está aí resolvido o nosso probleminha com equações do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não deixou o like ainda, não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Todos os dias de meio-dia nós temos aula, nós temos vídeo novo no canal. Então você que quer aprender matemática, você que quer ficar crânio aí, fera mesmo em matemática, fica acompanhando a gente. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal, trazendo aí uma aula com a melhor qualidade possível para vocês. Eu sei que a gente utiliza métodos simples. Eu estou aqui, ó, com uma folhinha de ofício aqui, amarela, né? No meio desse processo de quarentena, sem poder comprar outros materiais, sem poder sair de casa. Mas estamos aqui, ó, utilizando aquilo que a gente tem em casa para produzir vídeo para vocês. Então não adianta também eu estar aqui com uma lousa digital se a qualidade não fosse boa, né, pessoal? Então o que importa aqui é, mesmo utilizando métodos simples, trazer aí uma aula de qualidade para vocês. Beleza? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.